13 de maio, Natal vadairia, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso projeto Dia a Dia com Maria. E neste projeto, hoje, dia 13 de maio de 2020, o 13º dia do nosso projeto, nós estamos aqui com Nossa Senhora de Fátima, uma mãe que nós amamos de todo o nosso coração, porque Nossa Senhora de Fátima, nós temos um carinho especial por ela. Quantas vezes você não cantou essa música, meu irmão e minha irmã? Quantas vezes você não se colocou na presença de Deus e você não sentiu vontade de vestir-se como os pastorzinhos se vestiram? Quantas vezes para poder homenagear, para coroar Nossa Senhora de Fátima? Por isso, irmãos e irmãs, é uma alegria imensa estarmos juntos neste dia. E Nossa Senhora vem perguntar para cada um de nós, hoje, até onde você é capaz de ir pela causa de Deus? O que você é capaz de fazer pela grandiosa causa de Deus, meu irmão e minha irmã? O que você é capaz de fazer? Você está se preparando para tudo que nós estamos vivendo e que ainda teremos que viver pela frente? Então, irmãos e irmãs, aqui no nosso manual legionário, vai nos dar mais pistas, como tem dado todos esses dias. E nós estamos no capítulo 12 hoje, no item 4, a página 105 do manual ampliado e 77 do manual anterior. A grandiosa campanha pela causa de Deus. Esta é a cavalaria de que a Igreja precisa neste tempo de extraordinário perigo para a religião. A preocupação com as coisas do mundo e a falta de consciência religiosa, animadas por hábil propaganda, difundem a sua influência corruptora em círculos cada vez mais vastos, ameaçando submergir o mundo. Comparada com estas forças formidáveis, vemos como a legião é uma organização modesta. Não importa. Esse mesmo contraste torna-a mais audaz. A legião é formada por almas estreitamente unidas à Virgem Poderosíssima. Encerra em si grandes princípios e conhece a forma eficaz de os aplicar. Tudo leva a crer, portanto, que o Onipotente se digne operar nela e por ela os maiores prodígios. Os objetivos da Legião de Maria são totalmente opostos aos das legiões que negam o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. O objetivo da Legião de Maria é levar Deus e a religião a todo indivíduo. O das outras legiões é exatamente o contrário. A nossa Legião de Maria entrega-se a atos simples do amor de Deus no homem e do amor dos homens, por amor de Deus. Em toda parte, este amor revela o seu poder de ganhar os corações.
Também os sistemas materialistas professam amar e servir o homem. Pregam um evangelho vazio de fraternidade, em que milhões e milhões de pessoas acreditam. Para o abraçar, abandonam a religião que julgam sem vida. No entanto, esta situação não é desesperada. Há um meio de trazer de novo à fé estes milhões de homens e de salvar outros milhões incontáveis. A esperança baseia-se na aplicação de um grande princípio que São João Maria Vianney, o santo cura de Arnes, formulava nestes termos: o mundo pertence a quem mais o ama e lhe testemunha melhor o seu amor. As pessoas não deixarão de ver e de ser impressionadas por uma fé real que atua movida por um amor heróico a todos os homens. Convencei-os de que a Igreja ama-os mais do que os outros e hão de regressar à fé, apesar de todas as dificuldades, e, se for preciso, derramar por ela o próprio sangue. Não será demasiada ambição querer inflamar toda a Igreja neste sublime ideal? Sim, a tarefa é heróica. Os horizontes do problema são tão extensos e tão numerosas as hostes que dominam os povos, que até o coração mais valente pode ser levado a desanimar. Mas Maria é o coração da Legião de Maria. E este coração é fé e amor sem igual. Com esta firme convicção, a Legião estende seus olhares sobre o mundo com inabalável esperança. A terra pertence a quem mais a ama. E voltando-se para sua excelsa rainha, diz-lhe como no princípio: guiai-nos, guiai-nos, ó Mãe. A legião e o materialismo que age na sociedade enfrentam-se mutuamente. Vamos compará-los. A verdadeira energia motriz do sistema materialista é a sua disciplina implacável, exercendo-se através de uma rede de espiões e denunciantes. Isto está de tal modo desenvolvido que os cidadãos, em geral, sentem que tudo quanto fazem ou dizem será denunciado. Utilizando esse instrumento de terror universal, uma autoridade que oprime pode impor a sua vontade a uma nação inteira. É um sistema eficiente, mas horrível. A submissão completa a este controle absoluto significa a extinção da liberdade e, finalmente, da própria faculdade moral. Nada consegue resistir a este domínio, a não ser a mobilização total dos católicos. Nada consegue resistir a este domínio, a não ser uma mobilização total dos católicos. A legião possui para este fim a engrenagem perfeita, fato admitido pelo exército contrário. Mas essa engrenagem por si é inútil, e se lhe falta uma força que a movimente, ela não vai à frente. Essa energia motriz reside na espiritualidade legionária, que consiste num real apreço pelo Espírito Santo e pela verdadeira devoção à sua esposa, a bem-aventurada Virgem Maria, e numa verdadeira confiança neles. Espiritualidade esta que se alimenta do pão da vida, a Eucaristia. Quando estas duas forças, a legião e o materialismo, entram em luta, este último pode matar e perseguir, mas falhará na tentativa de esmagar o espírito da legião. Os legionários suportam os maus tratos
e mantendo vivas as chamas da liberdade e da religião, acabam finalmente por triunfar. Padre Adam McGrath, Congregação dos Sagrados Corações. Irmãos e irmãs, que riqueza enorme para cada um de nós o Manual da Legião de Maria nos traz, com estas leituras atualíssimas, falando do que nós estamos vivendo no dia a dia, falando mais atual do que nunca é o nosso manual. Esta leitura nos revela que nós estamos vivendo num período de real perigo para a religião, aonde a sociedade está destruindo a religião. A Legião de Maria tem 99 anos. No ano que vem, em 2021, nós completaremos um século de vida, 100 anos de vida, prestando um serviço fundamental pela grandiosa causa de Deus. Irmãos e irmãs, ser legionário de Maria é ser um soldado em ordem de batalha, pronto para todas as batalhas, para todas as lutas que aparecerem. E diante de nós, Nossa Senhora de Fátima nos fala sobre o materialismo que reina no mundo, sobre o materialismo que tira os filhos do caminho correto e os leva para o caminho errado. Irmãos e irmãs, o materialismo é a doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito e a mente como base para o desenvolvimento do universo. Eles estão preocupados com a matéria, com o físico, e se esquecem da nossa mente e do nosso espírito. Irmãos e irmãs, eu estava falando que nós temos um século. Lá a Legião de Maria foi fundada em Dublin, na Irlanda, em 1921, em Mirahouse, quando aqueles pequenos irmãozinhos resolveram se juntar, se unir, e diante de um altar da Imaculada Conceição se ajoelharam e fizeram as suas orações ao Divino Espírito Santo, se entregando ao Divino Espírito Santo, para poderem conseguir fazer um trabalho especial para Nossa Senhora e para Jesus. E a Legião de Maria, eles não imaginavam que ela iria crescer e que ela iria se expandir pelo mundo inteiro e iria alcançar inclusive a China comunista. Naquele período em que alcançou a China comunista, os comunistas espalharam outdoors pela China inteira, com a seguinte frase: o maior inimigo da China comunista é a Legião de Maria. Vejam que interessante. Eles não disseram que o maior inimigo era a religião católica, nem o cristianismo. Eles disseram que o maior inimigo da China comunista é a Legião de Maria, porque nós lutamos contra o materialismo que impera no mundo. E aí muitas pessoas vão dizer assim: mas Beatriz, materialismo não é só o sistema capitalista? Como é que você vem me dizer que o socialismo é materialista? Irmãos e irmãs, o socialismo é profundamente materialista. Eu sou economista de formação e tudo isso eu estudei na minha época de faculdade. E todas essas dores eu já venho levando, trazendo comigo há muitos anos, vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos pelo mundo afora. Por que o socialismo é materialista? Porque tira do povo a liberdade de escolha, porque não dá condições para a pessoa crescer na vida, porque proíbe a religião que cuida do nosso espírito, e é exatamente no nosso espírito que estão a vontade e o querer. É o que nós falamos nos vídeos anteriores, porque somos seres íntegros, em que temos o nosso espírito, o nosso intelecto, o nosso físico e a nossa psique.
E nós somos íntegros, integrais. Nós precisamos desenvolver todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, da criação de Deus em nós, da força que nos mantém vivos. E o materialismo destrói o nosso espírito, porque vai destruindo pouco a pouco a nossa vontade e o nosso querer. Diz para nós que Deus precisa ser eliminado da sociedade, então ele vai eliminando Deus, porque crê que a única coisa que se pode afirmar a existência é a matéria. Eles não acreditam, eles são ateus por convicção. Eles destroem os valores da família, que é o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Elimina a propriedade privada, mas dá tudo para o Estado. Irmãos e irmãs, tem muitas outras coisas que eu quero falar acerca a este respeito para vocês, mas são coisas que agora não cabem neste vídeo. Então nós vamos entrar no projeto Luz Legionária, onde nós respondemos perguntas e vamos falar sobre as diferenças entre o capitalismo, entre o socialismo e a doutrina social católica, porque a nossa igreja escreveu documentos maravilhosos sobre a doutrina social, que contrapõe esses sistemas materialistas, exatamente como a Legião de Maria nos ensina. Os desejos, eles fazem parte sim do ser humano. O capitalismo, o capitalismo fala que nós somos seres únicos de desejos, e o socialismo fala que nós somos seres de puras necessidades, mas a necessidade e o desejo, eles são importantes para nós. Nós temos sim necessidades, nós temos desejos. Os nossos sonhos nos tornam seres vivos, fortes, caminhantes. É importante que nós saibamos que Napoleão Hill, que viveu na época de Thomas Edison, na época de Henry Ford, ele é um escritor famosíssimo, e ele disse que rezar é desejar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu rezo por você, meu irmão, que está passando por um problema, está desempregado, eu estou desejando que você seja empregado novamente. Quando você, minha irmã, está doente e que pede as nossas orações, nós estamos desejando que você melhore, que a sua saúde seja restabelecida. Rezar é desejar. Então, como é que nós não vamos desejar, irmãos e irmãs? A Legião de Maria entende isso, porque se inspira em Nossa Rainha, que vem nos dizer, Nossa Senhora de Fátima, especialmente em todas as suas aparições, ela diz: rezem, rezem e rezem, e especialmente rezem o Santo Rosário. Não se percam do Santo Rosário, é ele que vai nos ajudar a ultrapassar todas as dificuldades e todos os sofrimentos. Irmãos e irmãs, quero lhes contar uma história do Padre Diego de Carvalho. O Padre Diego Carvalho, ele agora está na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. Mas ele esteve aqui em Vila Velha há alguns anos atrás, e quando ele estava na Paróquia da Glória, ele contou para nós uma história. A leitura era: batei e a porta se abrirá, pedi e vos será dado. Então ele disse: irmãos e irmãs, como é que você quer receber algo de Deus se você não sabe nem pedir? Você precisa aprender a fazer os seus pedidos. Vou lhes dar um exemplo. Uma paroquiana antiga que eu tinha me ligou e disse: Padre Diego, eu preciso que Deus me ajude a ter um apartamento maior, porque o meu apartamento é muito pequenininho e a minha família não cabe lá dentro. Padre Diego virou para ela e falou assim: irmã, tem quanto tempo que você tem este apartamento? E ela falou assim: cerca de 2 anos mais ou menos. E ele falou bem assim: mas
2 anos e você comprou um apartamento tão pequeno que não cabe à sua família? Aí ela falou assim, Padre Diego, eu pedi a Deus nas minhas orações, Senhor, me dê o meu apartamentozinho, eu preciso do meu apartamentozinho. Ele disse, opa, pode parar, já entendi o que aconteceu, você não sabe pedir. Você pediu um apartamentozinho e agora está reclamando que o seu apartamento não cabe à sua família. É assim que nós somos. Nós não sabemos pedir, nós não entendemos a importância de como formular um pedido corretamente. E rezar é desejar. Napoleão Hill tinha razão. E nós vimos como que naquela época Nossa Senhora precisou aparecer, porque foi convocado a todo o povo católico pelo Papa Bento XV. Em 2017, maio de 2017, ele convocou a todos para rezar, pedindo a Nossa Senhora para interceder por nós, para que a paz voltasse à terra, para que a guerra tivesse fim. Apenas 8 dias depois, Nossa Senhora se manifestou e apareceu aos pastorzinhos em Portugal, na Cova da Iria. E ali no dia 13 de maio de 1917, ela começou uma série de encontros com aquelas crianças. Era Lúcia dos Santos, de 10 anos, era Francisco, de 9 anos, e Jacinta Marta, os 2 irmãos de 7 anos. Eles eram primos de Lúcia. E para essas crianças tão novinhas, Nossa Senhora trouxe recados tão importantes que até hoje mexem conosco. Quantas vezes nós discutimos o terceiro segredo de Fátima? Quantas vezes nós discutimos entre nós sobre a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, conforme Nossa Senhora pediu? Foram 3 segredos. O primeiro, irmãos e irmãs, foi sobre o inferno. Nossa Senhora abriu o inferno e mostrou para aquelas crianças quantas pessoas caem no inferno porque não tem quem faça um sacrifício por elas, porque não tem quem faça obras de piedade por elas, se sacrifiquem por elas, façam orações por elas. Então aquelas crianças, a partir daquele momento, começaram a se mortificar e fazer sacrifícios verdadeiros por aquelas pessoas que elas nem conheciam, mas que sabiam que estavam caindo naquele lugar horroroso. E elas disseram que só suportaram a visão do inferno porque Nossa Senhora de Fátima lhes prometeu levá-los direto para o céu. Então, por saber que não iriam jamais para o inferno, eles conseguiram ver aquelas misérias horríveis do inferno. No segundo segredo de Fátima, ela pede para que a Rússia seja consagrada ao seu Imaculado Coração pelo Papa, junto com todos os bispos do mundo, todos ao mesmo tempo, para que a Rússia não espalhasse os seus males pelo mundo. Olha só o nosso manual falando do materialismo que o socialismo traz, muito arraigado, está ali nas raízes do comunismo. E o comunismo se espalhou pelo mundo pelas mãos da Rússia. Foi se espalhando. Por quê? Porque não foi feita a consagração que Nossa Senhora pediu, irmãos e irmãs. Não foi feita esta consagração. Em 1942, no auge da Segunda Guerra, o Papa Pio XI, se não me engano, o Papa Pio XI, ele fez a consagração do mundo, mas ele não fez ela completa. Ele não falou que era para a Rússia e nem trouxe os bispos, nem pediu os bispos para fazer a consagração junto com ele. Então, os céus não aceitaram aquela consagração. A Segunda Guerra... A Segunda Guerra foi terrível. E muitas almas foram para o inferno por causa disso. Me desculpem, irmãos e irmãs.
João Paulo II fez 2 consagrações, uma em 1982 em Fátima, mas também foi incompleta, e outra em 1984 na Praça de São Pedro. Ali ele reuniu e ele pediu que todos os bispos do mundo estivessem junto com ele. E no dia 8 de novembro de 1989, a irmã Lúcia disse que os céus aceitaram aquela consagração. Isso no dia 8 de novembro de 1989. No dia 10 de novembro, da noite do dia 9 para a manhã do dia 10, o Muro de Berlim caiu. E o Muro de Berlim era o maior símbolo que o comunismo tinha no mundo. Então nós vemos como que está Fátima intrinsecamente ligada a esta situação do comunismo. Como que Nossa Senhora de Fátima nos ensina para nós estarmos fortes na nossa fé e não desistirmos da fé. Nossa Senhora tem aparecido em vários lugares do mundo, irmãos e irmãs. Ela tem aparecido não só em Fátima, mas em Garabandal, Akita, La Salette, Medjugorje, com profecias sobre os nossos tempos, os 3 dias de escuridão. Eu vou falar mais profundamente sobre os 3 dias de escuridão, que Nossa Senhora de Medjugorje tem falado disso, no projeto Luz Legionária também. Nós vamos gravar uma vez por semana o projeto Luz Legionária, onde eu respondo perguntas. Esta pergunta me foi feita hoje por uma legionária sobre os 3 dias de escuridão, e nós vamos falar no projeto Luz Legionária para iluminarmos a nossa vida, irmãos e irmãs, porque é muito sério, são as profecias que Nossa Senhora está trazendo para nós nos dias atuais. Então, o recado que Nossa Senhora de Fátima deixa para nós é que Deus existe, nos ama e pode nos salvar desse mundo devastado pela guerra e pela fome. Naquela época ela já dizia isso, e hoje ela volta a nos dizer: não se preocupe. Vamos dizer como dissemos lá no início dessa nossa jornada do mês de maio de 2020, no habitat paura, não tenhais medo, porque Deus está aqui conosco e ela brilha como brilhou para aquelas crianças, com toda o esplendor de Deus brilhando em Nossa Senhora de Fátima. Ela vem brilhar para nós hoje, nos respondendo a estas questões que estão nos nossos corações, para que nós tenhamos fé e coragem, e para que a Legião de Maria continue firme e audaz na luta contra os inimigos de Deus, na luta contra o inimigo de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a minha querida irmã legionária Sônia Dável, do Presídio Mãe da Divina Graça, da Cúria Mãe do Salvador, do Comítio Nossa Senhora de Fátima em Vila Velha. Sônia, minha querida, ela me emprestou a imagem para que nós pudéssemos gravar esse vídeo. Muito obrigada, minha flor. Que Deus lhe abençoe imensamente por este ato de amor e de carinho que você teve para conosco, todos os legionários e legionárias de Maria e todos os fiéis católicos consagrados a Nossa Senhora, que acompanham o nosso projeto Dia a Dia com Maria, o nosso canal da Legião de Maria. Não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, de dar o seu joinha no nosso vídeo, para que o YouTube entenda a importância do nosso projeto, para que ele não tire o nosso canal do ar. Nós precisamos nos manter firmes, não é? Neste canal que é de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Fátima, nessa imagem lindíssima que está aqui conosco hoje, ela tem a beleza, a simplicidade e a força necessária que nós precisamos neste meio do caminho, porque hoje é dia 13 de maio, neste meio do caminho que estamos fazendo juntos no dia a dia com Maria.
A coroa de Nossa Senhora remete ao quinto mistério do Rosário, no mistério glorioso, quando Nossa Senhora é coroada no céu pela Santíssima Trindade. E ela sendo rainha do céu e da terra, a nossa rainha, a quem nós queremos pedir força, Mãe, nos dê a força necessária para continuarmos nas batalhas da vida, para que nenhum de nós desista no meio do caminho. Irmão e irmã, pegue na mão daquele outro que está caindo e ajude-o a levantar. Não vamos desistir jamais do nosso trabalho pela grandiosa causa de Deus. O manto e a túnica são brancos, para representar a pureza e a proteção amorosa de Maria a toda a igreja. Toda a igreja, irmãos e irmãs, porque o terceiro segredo de Fátima fala de uma grande dor que a Igreja Católica irá passar, mas é porque o mundo passará por essa dor. E o Papa foi visto por aquelas crianças caminhando no meio de cadáveres, e muitos bispos foram mortos, muitos padres foram mortos, e inclusive o Santo Padre foi morto. Então, irmãs e irmãs, rezemos pela nossa Madre Igreja, a nossa Mãe Igreja, para que ela se mantenha firme, para que ela fique firme até o fim dos tempos, porque Nossa Senhora tem nos dito que é para nós rezarmos. Rezem, rezem e rezem. O rosário que ela tem nela demonstra a importância das orações. Ela se apresentou como a Senhora do Rosário.